Boa noite. Esperar o Instagram notificar vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Oi, Ju. Tudo bem? Vou fixar aqui o tema da live. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está chegando. Estou fixando aqui o tema da nossa live. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter um papo com a Karen. Vamos chegando. E já vi que a Karen tá aqui. Deixa eu mandar um convite para ela que a gente já vai entrar já, que a gente tem muita coisa para conversar. O papo hoje vai ser muito bom. E eu já mandei de novo, olha eu e o meu... Sempre abre assim as minhas lives, viu? Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, que bom Deixa eu conversar ver com você. Menina, eu acho que essa live vai ser sem filtro, gente. Acostumem-se com essa cara da pessoa sem filtro. Eu não sei se para você o Instagram aí atualizou, não consigo fazer stories no final da tarde, mudou tudo aqui. E olha, eu ando numa, como é que chama? Num castigo eterno, né? Então, aqui, ó, eu não consigo pôr filtro, então olha, não vai. eu já sou um perfil pequeno e ainda falo de assuntos polêmicos, aí que o Instagram não distribui. Então, vocês vão ter que me ajudar aqui, porque né, a gente vive em castigo, né, Karen? Então, isso aí a gente acostuma. precisamos A gente é filho de Deus, a gente acostuma. Precisamos aí da ajuda das famílias. Bom, primeiro eu queria agradecer. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Quando eu pensei em compartilhar com as famílias o meu e-book, que é disso que a gente vai conversar bastante, pensei numa live. Você foi a primeira pessoa que eu já pensei. Eu falei, não, tem que ser a Karen. E que bom que deu certo, porque eu tô vendo que você tá na correria aí, live todo dia, viajando. E olha, as famílias precisam do seu conteúdo. Então, hoje em dia está sendo fundamental aí o que você está fazendo e brigadão mesmo, tá? Uma honra estar aqui papeando com você. Imagina, Cíntia, imagina. Eu sempre que posso, eu aceito os convites das lives, porque nós precisamos falar, né, Cíntia? A gente precisa falar, porque a censura está muito grande. E eu brinco assim, se nós rebolássemos as nossas bundas no Instagram, eles entregariam com certeza, mas mais como nós falamos de assuntos que precisam ser falados, eles não querem, então eles nos censuram. Então eu aceito com todo amor e carinho, e assim, eu gostei muito, principalmente do tema, né? Do que você quer falar. Então, ó, você que entrou agora, espera, não vai sair não, espera que... O assunto hoje vai ser, Dona Cíntia vai pegar esse carcará aí pelas unhas. E eu acho que eu já vou começar com essa pergunta, já antes de falar um pouco do que me trouxe aqui, eu já quero de cara fazer essa pergunta para você. O que está acontecendo com as famílias? Eu juro que eu me choco toda vez, eu fico assim indignada toda vez que eu vejo uma notícia, toda vez que eu vejo... no seu entendimento, na sua opinião, esse caos que as famílias estão vivendo agora, com só notícias assim, as nossas crianças sendo bombardeadas por todos os lados, o que está acontecendo, né? As famílias, está faltando informação, as famílias estão acomodadas. Na sua opinião, para a gente começar esse papo, o que precisa para as famílias... elas não estão vendo o problema que está nos rodeando? Me fala aí para a gente começar. Eu já posso pôr fogo ou você quer pôr fogo daqui a pouco? É a primeira
live que eu Olha, faço nesse horário. Antes eu fazia um então, cafezinho da tarde, tinha, né, o horário, já é, botei as crianças para dormir e vamos falar, porque eu acho que cada vez que passa as coisas estão piorando. A gente mas dá a nossa cara a tapa aqui, porque assim, eu é nunca fui isso que muito nós... polêmica, sabe, Karen? Eu sempre fui daquelas quietinhas em sala de aula. Mas, gente, será que é só eu que estou indignada? Só eu que estou clamando por pessoas? Vamos abrir os olhos. E eu Na te jogo verdade, essa assim, bomba já para a gente começar. o que está acontecendo, né, é o reflexo da reengenharia social, né, da reengenharia social que nós somos alvo, vamos dizer assim, desde 1900 desde depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece é o seguinte, Cíntia, o que nós estamos sentindo, principalmente, é o fato das famílias estarem com essa coisa do politicamente correto, sabe? Ai, não, eu não posso só pensar no meu filho, eu tenho que pensar no filho dos outros. Eu até, sabe que eu ia fazer uma analogia aqui, mas acabei esquecendo. Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui. Deixa eu pegar aqui o... Não, enfim, mas é assim, ó, vou usar minha mão, né? O que está acontecendo hoje com o politicamente correto? Olha, esse aqui é o seu filho, né? Tá aqui o filho da Cíntia, o filho da Karen, o filho da Yasmin, da Juliana, tá aqui, ó. Aí chega na escola ou chega no curso de inglês, olha, sabe essa parte aqui? Então, o seu filho ele não pode isso aqui, porque tem um amiguinho que ele é assim. Opa, teu filho não pode? Então, sabe essa parte aqui? Aí ele vai lá no judô ou no futebol. Sabe essa parte aqui? A gente precisa trabalhar essa questão da inclusão, né? Então, peraí. Essa parte aqui você tem que tirar, o seu filho não pode. Esse é o politicamente correto, tá, gente? Preste atenção, você que defende politicamente correto aqui. Aí o seu filho decide que ele vai entrar no teatro. Aí ele tem um comportamento. Então, não pode. Porque você vai atingir. E aí, olha o que fazem com o seu filho. Esmagam o seu filho. E você aqui, você todo o período, você achou que você estava que você estava defendendo ele, protegendo ele. E as amigas, assim, os politicamente corretos, sabe, Cíntia? Falando assim, olha, você vai criar o seu filho numa bolha se você agir desse jeito. Não pode. Você tem que abrir para o mundo para prepará-lo para E sabe o o mundo. que é o engraçado? Hoje eu estava até conversando com uma querida, uma juíza, uma pessoa muito bem esclarecida, e eu estava questionando isso com ela. Pera lá, eu sou cristão, eu tenho os meus valores, quando eu defendo os meus valores, eu sou radical, eu sou preconceituosa, eu sou homofóbica, eu sou tudo. Mas os ativistas, eles podem. Aí a mídia bate palma e eles podem tudo, eles cometem crime. Hoje mesmo eu postei umas feministas rasgando a Bíblia, chutando e debochando. Então, para elas é bonito, né? Agora nós, quando a gente fala em valores, quando a gente fala no que a gente acredita, aí é preconceito, né? Aí a gente tá... E por falar nisso, eu até nem ia chegar nesse ponto, mas já que você tocou e eu lembrei aqui que eu fiz até um vídeo esses tempos sobre a minoria. Porque, por indicação sua, eu assisti aquele documentário O que é uma Mulher, né? O Arisa Onuma. Conclusão, ali fala muito dessa minoria. Porque se você for estudar mesmo a minoria é rara. Né? A doutora estava explicando que é uma criança em 110 mil que realmente tem algum problema de identidade. Então, vamos lá. Então, eu sou minoria, porque eu sou mãe de um filho com uma doença rara. E eu estou aqui nos Estados Unidos para o tratamento dele. Eu sou minoria, então eu vou chegar lá na escola e vou falar assim, eu exijo que vocês saibam tudo sobre a doença dele. Eu exijo, porque eu sou minoria. Todo mundo precisa saber o que é, todo mundo precisa respeitar, todo mundo precisa estudar, né? Vou mudar a língua portuguesa, porque a palavra lerdo me ofende, ofende meu filho. Quero mudar a língua portuguesa. Ninguém pode falar mais lerdo para ele, né? Afinal, ofende ele. Então, assim, eu tenho que resolver os meus problemas, do meu jeito, abraçar a minha cruz e resolver os meus problemas. Essa minoria ninguém pode. Por quê? Porque não pode falar nada.
né? Parece que estão assim. Então, assim, do dedinho que você estava falando, eu lembrei. E aí, que minoria que é essa que a gente está tanto defendendo, né? Me sinto também na minoria. E nem por isso estou aí querendo que, né? Que o mundo mude por mundo conta do se seu volte filho. aos meus pés. Pelo contrário, eu respeito a maioria. E eu acho que a gente tem que entender que valores não é isso, né? É respeitar um todo, né? Respeitar aí é muito simples. É o bem e o mal. Então eu não vejo, eu não consigo enxergar nesse caminho que as coisas estão sendo levadas. Aí que vem no fundo, né? Que a gente começa a estudar a fundo e a gente vê que isso aí é maldade, isso aí é coisas do mal, né? Tanto que nasceu tudo isso aí do mal, né? Naquele documentário que você falou, que eu falei, a gente sabe onde está a origem de tudo isso. E a origem não está no bem. E eu não estou vendo as pessoas falarem, enxergarem, né? E até hoje mesmo, eu estava conversando com uma mãe, é uma guerra que a gente está vivendo espiritual. Isso é muito óbvio, né? Mas as pessoas... e é por isso que eu te perguntei, será que não estão vendo isso que está acontecendo? Elas estão vendo, Cíntia. Lógico que elas estão vendo, mas e o medo? E o medo de ser chamada de preconceituosa? E o medo de falar, escuta, mas você não é cristã? Você não... Jesus não fala que você tem que pensar no outro primeiro? Mas aí a gente, né, antes, é aquela coisa, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, né? Então tem muitas coisas antes. E não são mandamentos, não são conselhos, né? As pessoas não são conselhos. São mandamentos que são as pessoas mandamentos. Que estão querendo interpretar como lhe convém, não como um mandamento. Né? Então, se convém, tanto que a gente vê artistas, cantoras pegarem trechos e interpretarem como lhe convém, não conforme a verdade, né? E o documentário fala muito essa palavra, a busca da verdade, né? E eu acho isso primordial, que a gente busque essa verdade, né? Porque inverdades estão sendo colocadas na cabeça dos nossos filhos. Você vê, tem uma palavra que eu gosto mais do que inverdade, que é isso aqui, ó. Ai, gente, minhas lives são assim, tá, gente? Até por isso que eu tô começando a parar de usar filtro, porque daí fica tudo, ó, não são inverdades, isso é desinformação. É muito pior do que, não é uma mentira. Massa, né? Isso, não é uma mentira, nós não estamos lidando com uma mentira. Existem alguns fatos ali que são verdades, mas são meias verdades. São verdades que são colocadas de uma outra forma, sobre um outro aspecto. Então, hoje, Cíntia, sabe o que confunde muito a cabeça das famílias? Eu quero mostrar aqui para vocês. Hoje, existem narrativas sendo criadas. Então, presta atenção. Gente, eu não vou falar sobre nenhuma dessas situações aqui. Mas assim, presta atenção comigo. Apareceu o caso da menina de 11 anos, certo? Aí, uma lei nos Estados Unidos foi revogada. Está maior auê aqui por causa disso. E aqui no Brasil apareceu, tem uma atriz que disse que passou por uma violência, que eu não vou dizer, gente, porque meus filhos estão aqui, tá? Então vocês me perdoem. Passou por uma violência. Ela tomou uma pílula dia seguinte, não comunicou ninguém sobre isso e depois ela descobriu que estava grávida e deu o bebê para doação. Então, o que acontece, Cíntia? São narrativas. A narrativa ela vai sendo criada de todos os lados. E aí, quando você pega uma adolescente que está na escola, tem a professora lá, o material didático, também não vou falar da professora, tem um material didático falando sobre o direito reprodutivo da mulher, sobre violência doméstica, violência sexual. E foi aí que eu tirei o meu e-book. Foi justamente desse ponto aonde você chegou, onde, por um lado bom, eu tive alternativa,
né? E é disso também, já que a gente chegou nesse tema, eu vou explicar para o pessoal que o meu filho estudou o 7º ano, porque aqui o ano letivo já finalizou. Então, ele concluiu o 7º ano. E aqui são divididas assim, o middle school é 6º, 7º e 8º. Então, é 11 anos, 12 anos e 13 anos. E aí, o que aconteceu? Ele, 7º ano, recebeu esse comunicadinho aqui da escola. E você, abrindo parênteses, você sabe que estamos em guerra aqui também com o governador da Flórida, que está lutando contra a ideologia de gênero nas escolas. Ele retirou dos livros de matemática aqui, do 1º ao 5º ano, mais de 25 materiais didáticos que continham nos livros de matemática ideologia de gênero. Porque ele é de direita, ele é conservador e está tentando. Então, mesmo assim, eu até explico isso num vídeo, em plena guerra aqui, direita, esquerda, você sabe. Está tentando tirar, derrubar. E aí, é claro, sou católica, frequentamos a missa todos os domingos há muitos anos. Eu já vinha acompanhando, não foi de um dia para a noite, eu já vinha acompanhando, já vim conversando. A gente já vai orientando os nossos filhos. Só que chega uma hora, a gente sabe que certas coisas vão acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Vai chegar. Então, primeiro alerta para as famílias, uma hora vai chegar. E você vai ter que assumir a responsabilidade e chamar para você. Primeira solução, não tem outra. O que eu prefiro? Que ele vá para uma aula dessa e sabe lá como vai ser ministrada essa aula, né? Ou eu chamo para mim, só que a escola eu acho que ainda foi muito legal, porque ela me deu alternativa. É opcional você mandar o seu filho para a escola. Você pode dar esse conteúdo em casa. E isso é uma ótima para as escolas que realmente precisam cumprir o currículo. Mas dá para os pais, olha, estamos informando vocês aqui que será... Vamos dividir a responsabilidade, né, Cíntia? E aqui eles colocam ainda, ó, as famílias, elas têm os seus valores. E por causa disso, nós estamos fazendo que as decisões sejam pessoais de cada família. E eu achei muito bom. Legal, achei legal. Porque não pega a gente de surpresa, né? A minha circunstância hoje... não tenho como fazer homeschooling, né? Estou aqui há 3 anos por um tratamento médico do meu filho. Então, cada família tem as suas circunstâncias. Hoje, as minhas circunstâncias é meus filhos irem para a escola pública americana. Fato, não tenho como mudar as minhas circunstâncias, por uma série de motivos. Então, eu tenho que abraçar a minha cruz e fazer o que eu posso. O que eu fiz? Foi daqui que surgiu o e-book. Eu fiz um material muito lindo para ele, modéstia à parte. Eu gostei muito, ficou muito bom. Nós conversamos, foram mais de 4 horas. E daí surgiu, eu falei, eu preciso compartilhar isso com as famílias, porque eu acho que chega uma hora, você vai ter que tomar uma decisão. Vai bater na sua porta certas decisões que você vai ter que chamar ou você deixa que outros eduquem os seus filhos. Só que aí as consequências, a conta vai chegar também, né? Porque você falou até desse caso da menina. E as mães dos meninos, né? Você postou um vídeo hoje muito interessante das meninas sentando no colo dos meninos, fazendo danças. Aí o seu filho, que eu sou mãe de 2 meninos, aparece depois sendo acusado de um crime. E aí? Né? Então, as mães de meninos também têm que pensar que não é só... Claro, é difícil uma menina de 11 anos ter uma gravidez. E o filho carregar nas costas um crime com 13 anos. Será que alguém já pensou também nessa mãe? Não sei, né? Porque eu acho, assim, que tá tudo... Como diz você, eles distorcem tanto a desinformação que a gente não tem como saber a real, a verdade. A real, Então, teve gente que perguntou aqui, Cíntia, deixa eu só falar. Eu sou míope, eu não enxergo nada, desculpa. Não, mas assim, agora, como eu tô sem filtro, gente, eu consigo ver melhor embaixo. Eu não sei se é por isso, fica um pouco embaçado. Mas assim, explica para o pessoal o que foi esse comunicado. Quem mandou esse comunicado? Teve gente que falou assim, gente... Esse comunicado aqui é da escola do meu filho. Ele estuda aqui em Orlando, nos Estados Unidos, nós moramos aqui. Ele estuda numa middle school. Isso significa que é uma escola que são alunos do 6º ano,
7º ano e 8º ano. 11 anos, 12 anos, 13 anos. E a escola me deu a opção, comunicando que ele ia ter no conteúdo de ciências, educação sexual, e que eu poderia, conforme os meus valores, tomar uma decisão individual de dar o conteúdo para ele. Ele poderia faltar. Lógico que eu precisei justificar a falta dele, porque eu não mandei ele para a escola. Ou comunicando que haveria essa aula de educação sexual. Só que um erro grande cometido aqui. A escola me pega esse comunicado aqui e dá para o 6º ano, 7º ano e 8º ano. O mesmo comunicado. O que você acha que as crianças de 11 anos vai querer saber o que é? O conteúdo do 8º ano, né? É curiosidade de todos os alunos. Então, o que adianta ela separar aqui e entregar esse comunicado para todas as idades? Nada. A curiosidade de um adolescente em pegar isso aqui. Então, praticamente, eu peguei os 3 conteúdos e fiz esse e-book, mas com os meus valores. Aí que está a questão. Eu pude orientar o meu filho naquilo que eu acredito, naquilo que é prioridade para mim, né? Que é o plano divino, a diferença do homem e mulher, tudo aquilo que a gente sabe, as verdades, mas que o mundo está escondendo, né? Que sexo não é liberdade sexual, há consequências, precisa ter responsabilidade, sexo é família, tudo aquilo que uma criança, um adolescente deveria saber, né? Porque deveria vir da família aquilo que há de mais puro, né? Que são essas orientações, o que é o casamento, o que é uma família. E de onde a gente tira tudo isso? Que é nosso maior livro, que mostra todas as verdades, é a nossa Bíblia. Não tem verdade maior do que uma Bíblia. Então, nós cristãos, a gente tem nas mãos um material para orientar os nossos filhos, educação sexual, maravilhoso, que chama-se Bíblia. Isso aí, você acha que vão ensinar na escola? Não, claro que não. Né? Vão ensinar a usar camisinha, vão ensinar como o aborto, vão ensinar outras coisas que são as consequências, um erro atrás de outro. Você cometeu um erro, então vem cá, a gente vai te ensinar com um erro maior ainda. E é isso, infelizmente, que está por aí. O que eu fiz no e-book? Eu, antes de tudo que acontece, de fato, no currículo obrigatório, eu coloquei para o meu filho a visão divina de tudo isso. Vem cá, meu filho. Homem, mulher, plano divino, família, valores, virtudes, virtude do pudor, intimidade. Você tem que valorizar o seu corpo. Você tem que ter o domínio do seu corpo. Você tem que respeitar. Somos corpo e alma, nós não somos só corpo. Quem tem só corpo é animal, nós não somos animal. Animal não tem família, né? Então, vários outros pontos que tem eu instinto, né? Que são, o animal tem um instinto. Que são importantes e são esquecidos. Infelizmente, o que há de mais importante e prioritário não está no currículo obrigatório. Então, eu vejo assim, surgiu como uma necessidade para mim, porque, como você falou, não é fácil a gente vir aqui e dar a nossa cara a tapa, né? Porque eu duvido um cristão hoje em dia que defende os seus valores, que nunca foi chamado de radical, preconceituoso e outros nomes. Duvido um que não sentiu na pele isso, né? Até eu que tenho um perfil pequenininho, já recebi flores. Não, mas eu vou dizer uma coisa, Cíntia, assim, saindo um pouco do que você está falando, gente, vou mudar essa minha luz, que ela está me irritando. Não é o tamanho do seu perfil, Cíntia. Entenda, o seu perfil, ele pode ser como o meu, quando eu comecei. Eu tinha 500 pessoas, o meu perfil fechado. Eu abri o perfil e comecei a falar. Aí veio uma situação interessante, que eu nunca falei em live nenhuma, mas eu vou falar aqui. Escuta. Tá. Quando eu comecei a falar, o primeiro assunto que eu decidi falar foi sobre a importância de valorizarmos a masculinidade dos nossos meninos. Eu recebi, gente, foi isso, falar sobre a valorização da masculinidade. Não tem nada a ver com escola? Não tem.
Olhe o material didático do seu filho. Veja quantas vezes falam sobre valorização dos homens, sobre o direito dos a homens. importância da masculinidade, de um homem Isso, defender, prover o lar, né? isso. Porque, Assim, ó, eu infelizmente, comecei... Karen, nós, da nossa geração, e eu acredito que seja com você, comigo também, eu falo por mim, muitas vezes, sem saber, eu fui influenciada pelo feminismo. Claro que fui. Lógico, Porque eu queria lógico. trabalhar, ser independente, ganhar meu próprio dinheiro. Isso já tinha nas raízes uma lavagem cerebral que a gente nem sabia o que estava acontecendo. Eu fui super bem educada com os meus pais casados até hoje. Tive uma... E mesmo assim, sem saber, nós fomos induzidas. Hoje em dia, que a gente está tendo a oportunidade, que as coisas estão tão escancaradas, elas não têm mais nem pudor para manipular as pessoas, que as coisas já estão assim. É isso mesmo. Mas na nossa época, eu acho que era falta de informação mesmo que nós, né? Ou as coisas Era o plano. ocultas, né? Não, até no Cíntia, meu esse é o plano, Cíntia. É o plano. Sabe o plano pedagógico da escola, das crianças? Então, existe um plano para nós. E aí as pessoas falam, isso é teoria da conspiração. É mesmo? É mesmo? Vocês vejam. Eu vou para fora e volto, tá? Mas é para as pessoas entenderem que está tudo interligado. Há pouco tempo atrás, quando começou a PAN, né? A PAND, tem uma moça que eu sigo que ela falava assim, olha, vai ter passaporte sanitário, você não vai conseguir fazer isso se você não tomar isso, aquilo. E as pessoas chamavam ela de louca, maluca, teoria da conspiração. Hoje é o que está acontecendo. Então, assim, essa questão, Cíntia, que as pessoas falam, mas a doutrinação, a lavagem cerebral, essas questões começaram agora? Não. Desde a era Vargas, no Brasil, material didático, desde que o material didático foi feito... Mas é igual a Disney, assim, né? Eu fiz um vídeo da Disney mostrando as coisas eram ocultas. Hoje em dia, não. Se não fosse aquela reunião interna dos executivos falando a agenda L, a nossa vai agenda entrar valendo. 50% dos personagens agora são L, Não tem mais segredo, não tem mais oculto e não, é fato. Tanto que agora, lá na Disney Spring, hoje, está na entrada lá, a mãozinha do Mickey, ela é bem famosa, né? Você sabe, né? O Mickeyzinho, fofinho. Sim. Então, tá a mãozinha dele com uma bandeira bem grandona lá, bem na entrada, sabe? Então, assim, não tem mais nada oculto. As coisas estão assim. É assim e vai. E não é por dinheiro, né? Porque você sabe que eles estão recusando a tirar 12 segundos dos filmes nos países que são proibidos. Então, eles estão perdendo dinheiro, mas eles não perdem a causa. Países. Eles perdem dinheiro, mas não perdem a causa, né? Então, nada é mais... eu acho... Nada é mais escondido. Não é acho, é certeza, né? Então, assim, eu queria perguntar uma coisa para você, aproveitando, né, que no meu e-book, gente, eu coloquei, tá? Mostrando para vocês exatamente o currículo obrigatório dos Estados Unidos, porque eu acho que vale a pena a gente comparar como está o Brasil, como está os Estados Unidos. Vamos aprender. Eu acho que essa iniciativa da escola, não concordo 100% com a escola, tá? Depois tiveram 2 episódios que eu vou explicar, se der tempo, que não concordo, achei horrível, mas essa atitude de dar aos pais o aviso que será ministrada a aula, o que será ministrado e dar opção aos pais de dar em casa, eu achei fantástica. Eu achei também. No mundo de hoje que a gente vive, tá ótimo. Mas a questão é que isso aqui vai estar no e-book e eu vou compartilhar para as pessoas. E como está aí no Brasil? Eu vejo que você recebe material do Brasil inteiro, te contando. E aqui, né, os pontos conheça o seu parceiro, se previna, né, das doenças, com aquele negócio que a gente já sabe, e HIV, camisinha, essas coisas.
aborto e tudo mais. Como que tá o conteúdo daí do Brasil? Sexto, sétimo ano, tá mais ou menos igual? Não, Tá pior? eu acho que tá até pior. Porque eu vou explicar uma coisa que eu não tinha conhecimento, tá, gente? É importante eu falar isso, porque às vezes os pais falam, mas como que eu não sabia disso? Como é que ela ficou sabendo? Eu fui atrás pesquisar. O que que acontece, Cíntia? Houve uma mudança, né, aqui nessa questão educacional no Brasil, que muitos conteúdos que antes eram ministrados para quem tinha 14 anos, 13 anos, exemplo, né? Essa questão de aparelho reprodutivo, tá? Essa questão de aparelho reprodutivo, nós tínhamos ali com 14 anos, 13 anos, né? Acho que na minha época até mais, né? Na minha época eu acho que eu vi no científico. Eu vi. Cada ano Não, diminui, eu vi assim. eu tinha por volta de uns 15 anos. E eu queria enterrar minha cabeça na terra. Ah, Deus do livro. observação, né? Quando meu filho recebeu isso aqui, né? Óbvio, todo mundo rindo, aquele constrangimento geral, que eu acho também outro ponto, assim, totalmente desnecessário. Eu quero ver, eu acho que nos dias de hoje, pela reação do meu filho, que meu filho é uma criança, ele tem 13 anos, mas é uma criança, e o meu outro de 8 anos, assim, vivem mesmo a infância e eu acho isso maravilhoso. Diz que na sala é aquele constrangimento, todo mundo rindo, fazendo piadinha. Aprende alguma coisa dessa forma? Essa é a minha pergunta. Aprende. Então, mas é aí que eu quero deixar você um pouco mais espantado. E aí o que aconteceu no Brasil? Não, nós precisamos antecipar alguns assuntos. Então, assim, Cíntia, hoje a BNCC, ela coloca nos seus objetivos, né, nas suas diretrizes, que também tem que ser administradas aulas de educação sexual para alunos da quinta série. Quinta série, as crianças hoje estão na faixa de 10 anos. Aí eu vou trazer para a minha realidade. O meu filho, ele antecipou demais, sabe? Até tentei atrasar ele, mas na época eu não consegui. O meu filho, ele vai fazer... Você quer ver? Ó, meu filho está na terceira série, com 7 anos. Ele vai terminar a terceira série com 7 anos. Ele faz em dezembro. Então ele faz a quarta série com 8 e a quinta série ele vai fazer com 9. Então você já imaginou chegar para uma criança de 9 anos e explicar isso aqui, daqui, aí vem aquelas questões assim, que as pessoas... sempre quando eu falo, Cíntia, eu vou ser sincera, dentro da nossa realidade, o que a escola do seu filho fez foi sensacional. Sensacional. Aquele pai, porque o que eu sou a favor, Cíntia, da educação. Ponto. Se você quer educar o seu filho uma educação progressista, vai com Deus. O filho é seu, a responsabilidade é sua, é você e Deus depois, é você e Deus. Eu quero educar os meus filhos conforme os meus princípios e os meus valores. Isso que a escola está ensinando, um exemplo, tá? Não entra na minha realidade, não cabe. Porque o que acontece, Cíntia? Nós não conseguimos ensinar aquilo que nós não vivemos. Como que a Cíntia vai ensinar chinês se a Cíntia não sabe falar chinês? Como que eu vou preparar o meu filho para o mundo se ele está sem a base? Você entende? Para ele conseguir... Aí as pessoas falam assim, mas igual alguém escreveu assim, criar para o mundo, né? Criar que mundo, meu amor? A certeza, eu até tô lendo aqui, cadê? Agora deixa eu ver aqui, ó. Eu tô lendo um trabalho... Eu acho engraçado também esses questionamentos criar para o mundo. Eu vejo a criança como uma plantinha, eu sempre adoro dar essa analogia. A criança, ela precisa de uma estaca para ela desenvolver, amiga. Se ela não tiver essa estaca para formar um ser humano, um homem de valor, o que eu falo,
O que eu quero dos meus filhos? Eu quero que seja um homem de valor, íntegro, com moral, que seja um homem com H maiúsculo. Então não é questão de crescer para o mundo, é questão de ser homem de verdade com uma formação do justo, do que ele seja mesmo, e respeite, né, todo o carinho, o amor, toda a dedicação que eu dei para ele. Entendeu? Então, isso é o mínimo que eu exijo do meu filho. E essa questão de antecipar, eu acho que o Brasil, comparando aqui, é muito precoce. Porque o meu filho menor de 8 anos, ele é elementary school, então é kindergarten até 5º ano. Significa que é pré-escola até 5º ano. Aqui não tem essa questão de, ai, meu namoradinho. Não existe isso aqui. Isso aqui é assim... às vezes, né, a gente conversa, né, que a gente tem conhecidos no Brasil, a família toda está no Brasil, conhecidos, e o meu pequeno, assim, não existe esse tipo de linguagem, assim, entre eles. É amizade, não se fala em namoro, não se fala em nada disso, não existe essa sexualização precoce, graças a Deus. Pode ser só a escola do meu filho? Pode ser. Mas que seja assim, então, a única, porque eu acho maravilhoso. Porque, assim, as crianças que estão da pré-escola até o 5º ano, você vê, você convive ali, são crianças que correm, que brincam, que não tem esse negócio de papinho, de namoro. Não é, gente. Isso aí são coisas que eu acho que, não sei se está na cultura da música, né, apelativo. Eu acho que está na cultura. Nas novelas. Está na cultura. Né? Nas cantoras. E hoje até eu vi um trecho de uma participação que a ministra Damares falou, que é verdade. E até eu ia responder para você no começo e acabei esquecendo. Por que os pais estão quietos? Porque o que está acontecendo hoje é reflexo da educação. É triste isso, gente, é triste. Quer dizer que você, Cíntia, vai acertar tudo? Óbvio que não. Claro que não. Óbvio que não. Só que o que acontece? Você pega a sua filha... Eu acredito assim, Karen, o julgamento ele é individual. E eu vou simplesmente ser julgada por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu não fiz pelos meus filhos. Então eu vou lutar o máximo que eu fizer. Se lá no futuro, Deus que me livre, eles se desviarem, e acontecer alguma coisa, eu sei que eu fiz a minha parte. E eu vou fazer a minha parte enquanto é tempo, enquanto eles são crianças, e eu consigo, dentro da minha casa, manter essa hierarquia, porque eu acredito na autoridade dos pais. E eu acredito que se eles tiverem em mim uma luta, um exemplo, algo para falar lá na frente, poxa, se for para igual ser a minha mãe, ou poxa, se for para ser igual ao meu pai, eu quero fazer isso. Pelo bem, por ser uma pessoa do bem, por ser uma pessoa com moral, que possa abrir a boca e passar valores, sabe? Então, eu fico com a minha consciência tranquila em fazer o máximo que eu posso. E se Deus que me livre, né? Muitas pessoas adoram questionar isso, né? Porque se lá na frente, se o seu filho... eu não sei, eu tô falando do hoje, do agora. Eu vou falar de assumir a minha responsabilidade como mãe no hoje, né? Então, os meus valores hoje são esses e eu não abro mão. E eu acho que o que falta, né? Eu acho que também pouco de pedagogia que deu essa toda liberdade, falta de autoridade para os pais também deu uma boa bagunçada nisso aí, né, Karen? Para falar a verdade, da nossa geração para frente, a educação tá meio bagunçada. Não, assim, nós como pais, entendeu? Porque essa coisa de querer ser amigo do seu filho, a gente entrou nessa questão e não dá certo. Porque assim, como o próprio Paulo Freire fala, né? Do opressor e do oprimido, do professor opressor com o aluno oprimido, do pai opressor com o filho oprimido. Nós estamos vivendo isso agora. Não deu certo, né, Karen? A gente viu que não deu certo. Não deu certo. Quando eu falo, a gente hoje tem um número de jovens maior recordes. Depressão, recordes, divórcios, recordes de eu não posso falar a palavra, né?
Os recordes estão aí para mostrar que não deu certo. Que não está dando certo. Tudo pode tudo. Não deu certo, porque senão não ia estar aí nesse mundo de recordes absurdos, inúmeros. Se tivesse dado certo, por que estaria no caos que estamos hoje? Tem alguma coisa errada. A matemática não está fechando. Não né? tá. E essa coisa só fechar, da Damares, que ela falou assim, uma coisa aí que os pais não gostam. Mas é assim, não adianta você jogar para o colo do governo, resolva a tua filha grávida, com 11, 12 anos, se você tá achando linda ela lá no TikTok fazendo dancinha sensual. Exatamente. Entendeu? Assim é triste isso, é triste, Cíntia, mas assim, eu sempre falo de uma situação de uma menina, que eu não vou dizer aonde, quando nem porquê, mas uma pessoa me falou assim, olha, a menina ficou 15 dias quando estava na aula online, sem fazer tarefa, sem assistir aula, mas todos os dias ela tinha um videozinho no TikTok. Seja maquiando, seja fazendo dancinha. E o próprio Sérgio Morcelli fala, os alunos, o brasileiro hoje, né, o aluno brasileiro sabe pouquíssimo de matemática, mas desenrola, bate, joga de ladinho 100%. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Então assim, tem algumas coisas assim que eu falo, comentei até com meu marido. Vindo para cá, a gente acabou não assistindo mais as emissoras daí, a gente acabou fazendo propositalmente e também precisava pagar e a gente não quis pagar e hoje eu agradeço, foi a melhor coisa. Porque, infelizmente, as músicas estão, assim, tristes. É uma letra pior que a outra. Esse nosso jornalismo... Nosso, porque eu sou brasileira e falo e tenho muito orgulho do meu país. Estou morando aqui não para passeio. Eu estou aqui para tratamento médico do meu filho. Estou aqui, mas me sinto brasileira. O meu negócio, o meu escritório de advocacia com meu marido é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu sou brasileira e eu estou aqui também, até... Quem não me conhece, que é seguidor da Karen, eu abri o meu Instagram, Karen, justamente compartilhando a minha história. Porque no Brasil não tinha nada de tratamento para o meu filho. Então, eu busquei 6 anos esse tratamento que hoje ele faz aqui. Foram 6 anos de muita luta. Porque quando eu tive o diagnóstico dele, o médico falou, seu filho vai parar de andar com 9 anos e a expectativa de vida dele é 20 anos. Então, é uma doença rara. Então, assim, a minha vida daí, então, foi lutar pela vida do meu filho. E aqui eu consegui uma oportunidade que no Brasil eu não consegui. Então, estar aqui para mim hoje é um milagre. Mas a minha vida está aí no Brasil. E quando eu abri o meu perfil para contar a minha história, foi que eu recebi muitas famílias famílias com diagnóstico, buscando informações, famílias sem diagnóstico, por conhecer a nossa história mesmo de luta, de determinação. E eu falo, eu só cheguei aonde eu cheguei devido à união da minha família, lutando com meu marido, meus filhos, porque, gente, a luta é muito mais difícil se você não tem uma família sólida. Então, a gente precisa, é o que eu falo, o título da live, a solução chama-se família. Se você não tiver uma família unida para enfrentar essas tempestades que vêm na vida da gente, e eu sei que não sou eu que tenho problema, você tem os seus problemas, todo mundo, cada um de nós tem a sua cruz. E muitas vezes são pesadas, mas se a gente não tiver com uma família abraçado e vamos lutar junto... Eu não vejo outra solução. Então, assim, por mais... infelizmente também, né? O ponto crucial de todo esse caos é destruir a família, né? Eu ia falar isso agora. Por que será que esse ataque frontal às famílias? Você respondeu tudo agora. Por que as pessoas ficam... Mas por quê? Mas por quê? Você me fez uma pergunta, nem sei se você vai me perguntar, mas enfim... o que os pais podem fazer, né? Os pais, falta de informação, mas o que acontece, Cíntia? É muita coisa, assim, ó, como é que é o nome daquilo?
é muita coisa chamando atenção. Não, é muita coisa chamando atenção ao mesmo tempo, sabe? É muita distração, sabe? E daí as pessoas ficam prestando atenção em outras coisas, valorizando outras coisas, quando as famílias estão sendo atacadas, e aí o que nós recebemos em troca, não. E como nós recebemos como explicação, é inclusão, não, é diversidade. Gente, o negócio é o seguinte, isso aqui, hoje uma menina me escreveu uma Bíblia. Eu falo que é uma Bíblia, as pessoas acham assim. Isso, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá, gente? Na boa. Cíntia, eu respondo tanta gente, eu respondo de coração. Coisa, eu não sei com você, mas tem dia que a minha energia ela é esgotada. Só de ver, só de ficar, sabe? Eu não sei se isso muitas vezes te suga a energia também. Mas eu falo, não, muito assim, amor eu às até famílias não... que estão aqui mesmo me acompanhando. Porque tem dia que eu tenho vontade de desistir, eu juro pra você. E aí eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Me ajuda, me mostra o caminho. Aí eu recebo uma mensagem linda, dizendo que a minha família é luz, que eu ajudo a ver luz. E aí eu falo, não, eu vou continuar. Não, eu sou muito abençoada. Eu acho assim, que eu não posso reclamar. Eu sou muito abençoada. Porque assim, esse trabalho que eu faço também com muito amor, muita dedicação. Eu converso com muita gente mesmo. E o que acontece, Cíntia? Eu abro todas as mensagens, todas. Gente, um dia eu vou mostrar quantas mensagens eu recebo por dia. Faço questão. Muitas. Eu abro e a maioria eu respondo com áudio, porque senão se eu for ficar escrevendo... E aí vem aqueles seres humanos abençoados, escrevem uma Bíblia desse tamanho, e aí eu falo, olha, se você quiser conversar comigo, você pode falar o que você quiser. Agora, se você quiser me xingar, eu bloqueio. Então, o pessoal aí, gente, eu bloqueio, tá? Se quiser mandar Bíblia, me chamando de maravilhosa, entre aspas, eu vou bloquear. Não perca seu tempo. Eu preciso um pouco. Eu sou melancólica, eu tenho um temperamento melancólico. Ah, eu nem ligo. Eu sou profunda. O meu, então, assim, eu faço assim, olha, eu desenrola, né, bate, né. Eu pegar umas aulas não tô nem aí. Karen, porque tem horas assim que a gente precisa. Mas eu falo, se Deus me colocou aqui, Deus me tirou lá do meu mundinho, eu queria ficar quietinha lá, né? Mas não foi isso que Deus quis para mim. Deus quis me colocar aqui, mostrar a minha vida. Eu falo, eu não sou nada, eu sou apenas testemunho da misericórdia e graça que Deus fez na minha vida. Estar aqui para mim é um milagre. E no dia que eu abri o meu perfil e contei a minha história, foi que começou a chegar famílias, e eu falei, gente, e agora, né? Eu tô numa situação e encarei isso aí. Mas eu juro pra você, eu sou uma pessoa, meu marido fala, eu sou extremamente, não é antissocial, mas eu sou muito reservada. Pra eu estar aqui, Karen, de coração, para ajudar muitas famílias mesmo. Porque sei. A minha indignação, eu vejo assim, crianças inocentes, sabe? Sendo precocemente colocadas, sendo expostas. Gente, tem crianças sendo usadas. Porque o que acontece? Vamos falar a verdade, gente. Agora vou jogar fogo, gasolina agora. O que acontece? Uma criança de 11 anos, ela não está preparada para ser mãe. Mas uma criança de 6 está preparada para decidir que não quer ser menina, ou não quer ser menino, agora quer ser uma borboleta, uma tartaruga. E tem mães que, ao invés de tentar entender o que está acontecendo, gente, eu não estou falando daquele 0,0001% lá que nós, que eles lá, né? no documentário What is a Woman. Não estou falando dessas crianças. Porque o que acontece? A minha filha, no meio do ano passado, ela queria ser um unicórnio. E aí? Isso mesmo, minha filha. Vamos agora plantar um pasto aqui do lado, você vai comer capim, você vai saber, né? O que é ser um unicórnio? Ou será que a gente vai respeitar e vai ver... Lembrando, pelo amor de Deus, que daí já chega o povo abençoado de Deus. Na hora
que eu vi aquele documentário, né, e mostrou muito isso. Quem não assistiu, assistam, porque aquilo lá assim, sensacional para enxergar quem ainda não conseguiu enxergar a gravidade do problema. Se você acha, mais ou menos, a Karen e a Cíntia estão exagerando, vai lá no documentário. Se você quer provas, vai lá no documentário e veja isso que a Karen está falando. É muito cruel o que estão fazendo. É muito cruel. É muito cruel. E aí, isso me comprei deixa... o livro, né? Eu não só assisti o documentário, como eu comprei o livro. Não consegui terminar ainda. Meu inglês é, assim... Olha, sensacional. Porque aqui tem mais dados ainda do que no documentário. Então, a coisa é muito profunda. E as pessoas, assim, eu acho que quem não entendeu ainda a gravidade é um bom começo, né? Eu sou assinante do Brasil Paralelo, adorei a sua entrevista lá, foi sensacional, adorei mesmo. Eu acho que o Brasil Paralelo também está fazendo um ótimo ajuda para as mães. Tem a fase... como que é? A face oculta do feminismo. Face oculta do feminismo. Que eu também indico no meu e-book. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem baixar meu e-book, gente, live, vou contar uma coisa aqui. Quem tiver na live já vai ser os privilegiados que vão acessar o e-book já de primeira mão, porque eu só ia liberar amanhã. Eu falei, não, quem assistir a live já pode entrar lá e baixar o e-book. Quero. Claro. Sinto muito. Eu quero, vou fazer propaganda. Ainda sou dessa, eu faço propaganda. Favor. E no e-book eu coloco lá o link da face oculta do feminismo. E esse documentário, sou fã das aulas do Padre Paulo Ricardo. Quem não é católico, só escuta, e se fizer sentido para você, beleza, se não fizer, mas eu acho assim, é um bom caminho. Então, assim, me perguntaram esses dias, Cíntia, por onde eu começo? Por onde você começou? Eu falei, olha, pela Bíblia. Pelo começo. Pela Bíblia, porque lá no plano divino, Deus já mostra tudinho pra gente, como a gente tem que educar os nossos filhos. E ali é o melhor livro de educação sexual para a criança, chama-se Bíblia, é o começo, né? Onde nasceu o homem, a mulher, o plano divino, o que Deus espera de nós, tanto que é o meu primeiro capítulo do e-book, é esse. E o pecado, nós precisamos orientar os nossos filhos que existe o inimigo, sim, existe o pecado, existe o mal, e a gente precisa estar preparados para orientá-los eles nesse sentido. Existe ali também a importância de você ter o domínio do seu corpo, pudor, intimidade, desde pequenininho, gente. A criança pequenininha fala-se tanto, né? Meu corpo, minhas regras, e não ensina a criança a intimidade, o pudor. Como o respeito. Meu corpo, né? E as minhas regras façam um aborto. Não é o correto. O correto, meu corpo, as minhas escolhas seria conheça o pudor e a intimidade, o valor, né? De cuidar do seu corpo e da sua intimidade. As crianças também precisam. E é interessante, assim, desculpa eu te cortar, mas não, agora você falando... porque se eu começar a falar, eu não paro mais. Não. É importante a gente ensinar. Tudo bem que isso não se ensina, mas ao mesmo tempo se ensina. As crianças a serem coerentes, gente. Isso é uma coisa, Cíntia, de verdade, que eu não vejo ninguém falando. O valor da coerência, você ser coerente. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas me mandam mensagem dizendo assim, Karen, está acontecendo isso na escola, o que eu faço? Eu falo, gente, eu sou coerente. Eu vou falar para você aquilo que eu faria. Não vou falar para você ir lá, meter o pé na porta, xingar a professora, que eu não faria isso, né? Então, nós precisamos ensinar as crianças a serem coerentes. E uma outra coisa que eu peguei aqui, eu estou lendo vários estudos aqui, sobre um professor chamado Hickman, acho que ele é americano, que ele fala sobre a importância do caráter.
o quanto é importante nós trabalharmos o caráter das crianças, independente se é menino, se é menina. E ele fala o seguinte, ó, a capacidade de adquirir e reter conhecimento é apenas uma das habilidades. O caráter que envolve, o que envolve o caráter? A perseverança, a motivação, autoestima, autocontrole, consciência, comportamento de visão do futuro. Isso englobaria o que ele chama de caráter, tá? É tudo isso. Então, esse conjunto de habilidades que ele coloca como caráter, é importante ensinarmos para os nossos filhos. Mas, porém, contudo, dona Cíntia, como nem tudo é maravilhoso, nós temos uma coisa chamada educação socioemocional, que eu acredito que tem aí nos Estados Unidos, que se tornou matéria obrigatória, Cíntia. Hoje, 2022, era para ser 2020, né? Mas aí com esse bichinho do mal que surgiu, começou a ser implantado em 2022, educação socioemocional. A escola vai ensinar o seu filho a ter caráter. Olha que bom. Só que o problema é que vai ser um caráter voltado para o coletivo. Aí já não é tão legal, porque daí ele vai ter o caráter voltado para o coletivo e ele vai começar a sentir também no coletivo. Olha que beleza. E aí, será que é essa educação progressiva? Da minoria, né? Que a gente começa a cortar e aí acabou. O ser humano acabou, porque... Não, quem é? E aí eu quero falar uma outra coisa, que eu sempre falo nas lives, mas eu vou falar de novo, para as pessoas pararem de achar que isso é achismo. Olha que legal. Isso aqui não é a Karen que plantou, assim, surgiu na cabeça da Karen um dia às 3 da tarde fritando um bife. Não era, tá? Esse livrinho aqui, por favor, compre, Maquiavel, Pedagogo, todos os pais precisam comprar. Então, tem uma aqui, ó, uma conferência da Unesco disse o seguinte, ó, e ainda estava em francesa, né, no conselho lá na Europa, enfim. Ele fala assim, ó, eles falam assim, ó, abre aspas, as famílias sentem-se cada vez menos capazes de assumir suas tarefas educativas tradicionais, face à complexidade dos problemas e a uma massa inabarcável de informações. Então, por isso, meus amores, que nós somos bombardeados de informações de todos os lados. Aí, o que acontece com os pais? Se sentem perdidos. Eu preciso de ajuda. Opa, eu preciso de ajuda. Você falou informações, não. Desinformações, né? Desinformações. Aqui, ó. Desinformações. Então, é isso que acontece. Nós recebemos uma enxurrada de desinformações que nos deixam confusos, nós não sabemos o que fazer, e aí nós fazemos o quê? Nós buscamos os ideólogos da educação dos filhos dos outros e nos transformamos em pais politicamente corretos. E não é e aí, quando a gente... Né, Karen? Essa lavagem cerebral que estão querendo fazer desde quanto antes melhor, isso tem um objetivo. Porque se você pegar uma criança pequenininha e colocar um monte de coisa na cabecinha dela, tudo vai ser normal, tudo vai ser... Quando chegar lá na frente, não tem mais o que manipular, porque ela já está manipulada. Eu tenho já é uma crença. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos, ele tinha 5 anos. Hoje, ele está com 8 anos. O inglês dele é nativo. A pronúncia dele é 0. Eu posso estudar 20 anos, 40 anos, que eu jamais vou conseguir... A criança é uma esponjinha. Ela suga aquilo lá. Hoje ele está com um sotaque nativo. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, quanto antes essas desinformações forem colocadas na cabecinha deles, mais fácil é manipular na adolescência e assim vai, né? Tanto que no livro explica bem essa parte, que a questão da ideologia começou nas universidades e aí está descendo. Está descendo. E aí o que eles querem? Eles querem atacar as nossas crianças, né? E foi justamente um vídeo que eu fiz esses dias atrás, que é maldade, não tem outra explicação. Não é, a gente está querendo colocar para as crianças, desde cedo, entenderem a igualdade. É tudo conversa. É tudo né? Tudo para boi dormir. E é assim...
E assim, uma outra coisa que agora você falando, por isso, gente, é muito difícil fazer live comigo, viu? Porque a pessoa faz um cronograma, eu vou mudando tudo. Não tem Eu sou problema. sanguínea, Assunto tá? não Eu sou falta. sanguínea. Ei. Não tem Mas problema. é por isso que o que acontece, Cíntia? Pais, vamos raciocinar aqui. Antigamente, uma criança começava a ser alfabetizada com 4 anos, né? Iniciava a alfabetização com 4 anos. Hoje não. Elas entram na pré-alfabetização, aquela coisa lúdica, né? Tal, que é importante. Não estou falando que não é importante, pelo amor de Deus. Mas a alfabetização é só depois dos 6. Aí o que eles fizeram, Cíntia? Eles pegaram o currículo, né? Espicharam o currículo e o seu filho, no caso, se você mora no Brasil, não é, meu amigo? E o seu filho, ele vai ficar até a 3ª série aprendendo nada. Enrolando. Eu fico indignada com isso. Nada. O meu filho, eu sempre falo nas mesmas lives, gente, por favor, não desistam de mim. Mas o meu filho estava na 2ª série no ano passado e ele estava aprendendo para que serve um armário, um quarto, um banheiro. Gente, professores do meu Brasil, acordem! Valorizem o diploma de vocês, o trabalho de vocês, as horas que vocês gastam lá tentando. E os professores, aí eu chegava o ano passado e falava assim para a professora, minha querida, o meu filho precisa de exercício de fixação de matemática, de português. Gente, eu faço isso. Eu fiz isso para ajudar as outras mães. Porque tinha gente na sala do meu filho que não sabia ler no 2º ano, colégio particular, caríssimo. Isso é então, a realidade. E os números só mostram a realidade. Os números só mostram. Né? Não tá dando os certo. Números... Se tivesse tudo 1000 maravilhas, se o nível da educação tivesse lá em cima, a gente ia falar, poxa, né? Mas... Tá dando certo, né? Infelizmente, eu acredito que quando a gente tenta argumentar com provas, eu acho que... Porque tem pessoas que não vão pela razão, elas precisam de provas, Então, assim, os números não mentem, né? Números não mentem. Não tem como fugir da realidade. E assim, ó, para os pais desejarem o seu e-book ainda mais, tá? Vou trazer outra prova aqui, né? Outro fato, outro documento, tá? Que fala aquele mesmo documento da Unesco, fala o seguinte, abre aspas, no caso da educação familiar, na maior parte do tempo, essa transmissão não é consciente. Tá, e daí? Enfim. Olha aí, prestem atenção, gente, é a Unesco falando, tá? Não acreditem em mim, comprem esse livro, Maquiavel Pedagogo, lá tá lá. Quem estiver lendo, está na página 62. Está escrito assim, os conselhos e as ordens dados pelos pais, avós, vizinhos, além de possivelmente contraditório, não tornam o indivíduo assim educado, consciente da sua liberdade pessoal e das escolhas éticas que ele poderia fazer. Pera lá, quem que poderia fazer isso? A escola. Quando nós falamos escola aqui, Cíntia, por favor, sempre eu falo, não é a escola Joãozinho de Barro, não, com a professora Mariazinha. Nem nada não. Disso. Gente, muito cuidado ao falar dos professores. Apontar o dedo e falar, ei, professor, está doutrinando. Tem muita gente que fala sobre doutrinação e não concorda comigo, tá? Tem muita gente. A maioria das pessoas que falam que lutam contra a doutrinação, não concordam comigo. Como mas eu falei para você, isso aqui chegou um comunicado falando o seguinte, é mais ou menos assim, olha, é currículo obrigatório, a gente precisa, entre aspas. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Respeitando a sua individualidade, precisa ser dado. Então, muitas vezes, o professor, a escola, não é uma questão de escolha, é uma questão de cumprir ali o procedimento. E não é isso que a gente está contestando. O que a gente está querendo mostrar existe, beleza. Vai ter uma hora que a conta vai chegar e os nossos filhos vão precisar dessa orientação, mais cedo ou mais tarde.
Eu, sinceramente, pela maturidade dos meus filhos, eu acho que não tinha necessidade de agora. Porque a gente conhece cada um dos nossos filhos, a gente conhece, e eu acho que não, mas já que chegou, vamos fazer o nosso Vamos papel. conversar. Vamos pegar Vamos essa conversar. responsabilidade, abraçar essa responsabilidade e assumir. Porque a gente não sabe como vai ser apresentado. Pode ser um tema super simples, só que a gente não sabe dentro desse tema, entre aspas, do currículo obrigatório, como que vai ser colocado para eles. Infelizmente, fato é. E, né, por coincidência ou não, ano passado ele estava o ano inteiro online e não teve essa aula que, né, gravada. Então, assim, esse ano que voltou 100% presencial, chegou o currículo obrigatório. Coincidência ou não, eu achei assim bem, né, enquanto estava no online. Muita coisa. Aí fica a pergunta, né? Por quê? Pulou um ano, né? Porque as aulas elas são gravadas aqui, enquanto estavam online. Então a gente não sabe. A questão é, gostei da atitude da escola. Acredito se a escola é do bem e tem realmente um procedimento, um currículo a cumprir, dê aos pais essa oportunidade. Que essa ideia se espalhe para outras escolas, para que pelo menos o pai, a mãe, a família esteja ciente do que está acontecendo, compartilhando a responsabilidade com os pais. Você quer mandar o seu filho? Vai ser dado isso. Você não quer? Justifica que é o currículo obrigatório. E eu acho uma ótima opção, principalmente para aqueles pais que têm valores, que têm o que passar, que se preocupa em manter os valores, a tradição, os costumes. Isso, inclusive, eu cito bastante um livro, A Conquista das Virtudes, e tem alguns trechos que fala, né, assim como você falou do caráter, a virtude da temperança, a virtude da justiça, a virtude, tantas virtudes lindas que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a virtude do pudor, da castidade, que isso aí é fundamental antes do menino aprender ou da menina aprender a colocar camisinha. O que é dado como temperança, domínio de si, cuidar do seu próprio corpo, está muito prioritário do que como que vai manusear e como vai fazer, né? E o pior, que eu acho ainda pior, nesses casos, as soluções para os problemas, as consequências estão ainda mais graves, né? Então, vamos, liberdade sexual, você pode o que você quiser, você faz o que você quiser, e depois a solução é aborto, né? É o que eu falei hoje para as mães dos meninos, né? Né? Não vamos colocar só as meninas também como vítimas. E os meninos que estão sendo acusados de crimes, a gente vai passar, a gente vai esquecer? Não é bem assim, né? Num país onde dança TikTok de forma sensual desde pequenininho. Gente, desde os 4, 3 anos. Isso é chocante e as mães estão aplaudindo. Só que, como você disse, a conta vai chegar, porque o que acontece? Tudo vai se normalizando, Cíntia, tudo vai ficando muito normal, entende? E vem uma questão assim, Cíntia, que as pessoas... Eu falo assim, eu não sou contra a aula de educação sexual. Eu sou a favor da aula de educação sexual para 14, 15 anos com o consentimento da família e a família sabendo o que será dado. É educação sexual? Então tá bom, vamos falar sobre, igual você falou, vamos falar sobre virtudes, né? Vamos falar sobre a importância do respeito. Do domínio dos... Exatamente. Né? Isso, assim, olha, porque o que acontece hoje, Cíntia, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eu recebi, olha, gente, eu não vou dar o nome aos bois, essa pessoa me permitiu contar a história dela. Eu recebi, não vou usar a palavra, tá? Por conta das minhas crianças. Mas assim, eu recebi um depoimento de uma menina de 15 anos, dizendo o seguinte: Karen, eu fui viciada em pornô
dos meus 14 até o começo desse ano, quando eu estava em... Gente, presta atenção no que essa menina falou. Eu fiquei atordoada. Eu fiquei atordoada. Ela falou, eu cheguei a quase ficar louca. Por conta do consumo exagerado de, né? Karen, me fala uma coisa. Quem são os exemplos para essa juventude? Quais são os exemplos dessa juventude? Quem eles, né, idolatram e tanto admiram e tanto... Mas aí vem, é o que eu falo. Falou, isso aí, há poucos dias eu vi uma popstar falando que faz isso desde criança. Que eu também não vou citar o nome, mas uma popstar internacional, ela deu uma entrevista que ela faz isso desde criança. Aí a menina vai, acha ela o máximo. Você precisa conhecer o seu corpo, sabe? E aí ela fala assim, que ela estava à beira da loucura quando ela decidiu parar, porque ela falou, eu estava enlouquecendo. E o que eu falo, pais, prestem atenção, as narrativas, agora vem um ponto que eu quero falar para vocês. As cantoras, as atrizes, enfim, o mundo está falando para os nossos filhos assim, é normal, isso você vai conhecer o seu corpo, tal, e aí... Karen, eu acho que é ainda pior. Eu acho que não é legal, eu acho que eles, igual você, né, tava falando esses dias naquela live, se você não fizer... Você vai... Se você não for, é ainda pior. Você tem que ser. Não, mas é aí que eu falo. Aí, calma. É assim, ó. Elas começam assim a narrativa. Chega assim. Olha, aqui, ó. A Nick falou. Você vai ver como é bom, como é gostoso. Aí começa o vício. Aí, essa mesma atriz ou essa mesma cantora, ela fala... de repente, ela se descobre bi. Porque eu descobri que eu sou bi. Aí a menina, olha o que essa menina do depoimento falou pra mim. Karen, eu parei. Eu estava quase enlouquecendo. Só que hoje, eu olho para as minhas amigas e eu não sei se eu não estou gostando delas. Porque eu consumi tanta pornô, tanta das mais pesadas possíveis, que hoje... eu olho para elas e eu não sei se na verdade... Aí eu falei para ela, eu falei para ela, aprenda uma coisa, quando a gente está na beira do precipício, a melhor coisa a se fazer é dar um passo para trás. Recua, fica calma, aquieta a tua cabeça, tá tudo bem. O que você está vivendo é assim, foi provocado, né? Procura seus pais. Graças a Deus, a mãe dessa menina, né, soube lidar com tudo isso. E aí eu até perguntei, mas eu não sou a melhor pessoa para você. Porque é verdade, Cíntia, eu não tenho... Aí ela falou, eu quis falar para você porque você não sabe o quanto você me ajuda a perceber que tudo isso que eu estou sentindo, que eu estou vendo... foi plantado para que eu sentisse a mesma coisa quando a gente começou a falar no começo da live, né? Quando você era adolescente, não, eu vou estudar, vou trabalhar, não vou depender de homem nenhum. Vocês não têm ideia do tanto que eu sofri, gente, quando eu e meu marido nós decidimos que eu iria parar de trabalhar para ficar em casa. Eu quase enlouqueci. Porque eu, uma pessoa que eu trabalhava 24 horas por dia, de repente parar para ficar em casa... é o peso, entendeu? Sabe aquela liberdade? E essa confusão, que é típica da adolescência, foi falada de uma forma brilhante nesse documentário que a gente já falou, que você pega uma idade, adolescentes confusos com hormônio, com isso, com aquilo, mil coisas, mil mudanças, e aí você faz isso aqui na cabeça dele, mostrando inverdades, e aí você faz uma geração... totalmente perdida. Nós vemos aí, mostra que eu não acompanho esse outro aplicativo, acho que não pode falar nome. Eu também não. Mas o que mostra no documentário são vídeos, meu Deus, assim, chocantes,
o que está sendo essa nova geração está induzindo agora. E a questão ainda pior, essa confusão, ela passa, isso já foi comprovado. Muitas vezes essas dúvidas, né, normais de adolescentes, o que eu vou ser, isso aí é normal. Cabe ao pai acolher, mas não também achar que a solução é mudar de sexo. A solução não é isso. Não é confundir ainda mais, não é piorar ainda mais, mas sim dar estabilidade, dar a base. Eu achei fenomenal esse ponto que o documentário trata, com dados, com uma profissional que eu achei sensacional tratando desse assunto, mostrando ali a importância da base familiar, mas não entrando na loucura do adolescente. Não é isso. É um momento que você tem que dar suporte, mas não achar que essas loucuras fazem parte. Então, eu recomendo mais uma vez nessa questão também, porque eu acho assim, a adolescência é uma fase diferente, que nós pais temos também que saber lidar, mas se a gente tiver uma infância bem construída, a adolescência ela vai ser muito mais fácil. Eu não tenho dúvida, porque o meu filho já vai fazer 14 anos. Então, eu já estou nesse processo e já estou vendo algumas mudanças, mas ao mesmo tempo, se a gente fizer uma base forte, se a gente fizer uma infância bem baseada em princípios, é muito mais fácil, chegando à adolescência, a gente saber lidar com tudo isso. Então, né, não deixe para chegar na adolescência e se deparar com essas realidades, né? Os nossos valores têm que ser ensinados. Por isso que eu falo, no meu e-book, o primeiro capítulo é o plano divino, homem e mulher. Isso a gente já pode falar para os nossos filhos desde pequenininho. Eu falo. Desde pequeno, porque eles, né, conforme eles vão crescendo, eles vão perguntando: mamãe, como foi feito o primeiro homem? Como surgiu o primeiro homem no mundo? Meu filho já perguntou isso. Vamos lá na Bíblia, vem cá, vou te mostrar qual que é o plano que Deus fez para nós, como que tá. Mãe, os animais... E isso a gente vai, né, orientando conforme as dúvidas deles. E quando chegar na adolescência e a gente for surpreendido com essas questões, já existe uma base ali, já existe uma formação. E é primordial, e já que as coisas cada vez estão piores, né? As coisas estão... Você sabe, já que o seu e-book tem isso sobre a Gênesis, né? A formação do mundo, do homem e da mulher, tem esse livro aqui, ó, Educação Unesco. O que isso tem a ver com a nossa conversa, tá? O professor Jean-Marie Lambert, ele fala, gente, sobre não é o criacionismo, é o outro, a teoria da evolução, tá? Só que ele fala de um jeito que ele nos explica assim, que Darwin, gente, eu vou falar de um jeito muito por cima, tá? Que Darwin era muito amigo do avô... Olha lá, vou fazer uma coisa, tá? O Darwin era muito amigo do avô do primeiro diretor da Unesco. Só que Darwin, ele não tinha muita certeza em relação à teoria da evolução. Só que esse amigo dele, esse amigo dele... ele tinha uma revolta muito grande contra a igreja. Eu acho que ele era de origem anglicana, assim, a religião anglicana, e ele tinha muita revolta. Então, ele comprou a teoria evolutiva. E aí, ele começou a espalhar, mas era uma coisa tão... Gente, aí eu falei, cara, agora eu acho que eu tô entendendo, calma. Gente, compra esse livro aqui. Esse livro é sensacional, ele é maravilhoso. Karen... E aí... gente, eu vou ficar até amanhã aqui falando. Não, e aí o que aconteceu? Ele pegou para valorizar a teoria de Darwin. Porque as pessoas não estavam comprando muito aquilo. E então, quem resolveu agarrar mesmo pelos cabelos essa teoria da evolução foi o primeiro diretor da Unesco, que era neto de um grande amigo de Darwin, que eu acho que é Huxley, Julian Huxley, se não me engano, é o primeiro diretor da Unesco. Ele era neto desse Alfred Huxley.
O amigo de Darwin. Ah, eu tô ficando boa. É uma aberração Incrível. pior que a outra. Gente, olha, a minha cabeça ferveu. Esse aqui é o meu livro favorito, gente. Comprem esse livro, ele é incrível. E, Professor Jean, um dia eu ainda vou conhecer o senhor, porque é incrível. E assim, e tudo, tá? Eu vou falar aqui, por isso que, olha, o seu e-book, ele é sensacional. Por quê? Porque é o que eu acredito que a gente precisa falar sobre essa questão de educação sexual. Não é só do põe. Porque isso, gente, aprendem no YouTube. Os amigos ensinam. Agora, essa outra questão, não. Isso aí, Karen, se não for a gente, não. se o pai e a mãe não falar, não tirar as dúvidas, não orientar, os filhos vão buscar em outros as respostas. E o pior, chega um ponto na adolescência, que é normal de todo adolescente, pai e mãe não vai ser referência mais. Por melhor que seja o pai e a mãe, por mais católico, religioso, chega um momento, e eu falo por mim como adolescente, não que eu fui rebelde, nunca fui rebelde, mas chega um momento que a gente acha lindo mesmo o pai de outras famílias, pô, aquele pai lá, ele é mais liberal, ele é legal. Máximo, meu pai não deixava eu ir nos shows. Não é rebeldia, mas é normal da adolescência que você deixe de ser, gente, referência para os seus filhos. Vai chegar um momento que você vai perder um pouco os seus filhos. Esse amor de pequenininho, meu pai, meu herói, minha mãe, vai ter um momento que vai ter. Aí depois, é claro, aí depois volta. Aí a gente sabe que volta. Chega lá na frente. Eu voltei rápido, viu? Eu também. E aqui, ó, não é Alfred, o patriarca é Thomas Huxley. Aí que por acaso, é que eu tô sem o outro aqui. Ah, tá aqui embaixo. Que por acaso, né? Não sei se vocês já ouviram falar do livro Admirável Mundo Novo. Não, esse não. Não? Ô, gente do céu. Lá vai eu desconstruir tudo as minhas 300... Eu tenho muito livro aqui, gente, que eu adoro ler. Então, ó, já que você está falando de livro, eu vou mostrar os meus. Isso aqui também, ó, leitura obrigatória para os pais. 12 regras para a vida. Isso aqui tanto que as minhas marcações. Aqui, então vamos lá. Alguém perguntou aqui, Cíntia, se a partir dos 10 anos, se já dá para falar. Gente, é o seguinte, o primeiro capítulo eu falo sobre homem e mulher, cada um tem o seu papel, o plano divino, o que Deus espera de nós. São assuntos que eu introduzi com meu filho. Quem não chegou agora, eu vou explicar rapidinho. Eu recebi um comunicado da escola do meu filho, onde a escola falou que ia dar o currículo obrigatório e me deu a opção. O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou pegar esse conteúdo obrigatório e vou dar conforme os meus valores. E foi que eu preparei um material, estudei, me preparei, nada do dia para a noite, claro que a gente já vem, né, fazendo um trabalho de educação. Eu sempre eduquei meus filhos, sempre me preocupei em educação moral, educação religiosa, isso dentro da minha casa não foi algo do dia para a noite, isso sempre foi uma preocupação. Só que eu sabia que uma hora a bomba ia chegar, a tal da educação sexual ia chegar. E o que eu fiz? Eu me preparei um material para o meu filho, sentei com ele 4 horas juntos, conversamos, ele fez um monte de perguntas, eu mostrei vídeos, foi muito gostoso. E eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com outras famílias. E por onde que eu comecei? Né? Quando eu comecei a pensar, por onde que eu vou começar essa aula de educação sexual? Começar pelo começo. Vamos começar por aquilo que ele já sabe, mas eu quis introduzir novamente, que é o plano divino, o papel do homem e a mulher, porque a gente foi enganado que não tem diferença, e tem diferença, né? Então a gente veio com essa mentalidade que podemos ser, e não é bem assim, né? A mulher, querendo ou não, ela tem um papel, mas com as pessoas, e os homens têm essa determinação de prover. Isso aí é natural do ser humano e não adianta mudar. Tanto que o documentário, né? A pergunta é, o que é ser uma mulher? No mundo tão bagunçado que está hoje, as pessoas, os ativistas, eles não sabem responder, porque pode ser qualquer coisa, e não é, né? Mulher é uma mulher adulta que
consegue prover um filho. Fato, não tem como mudar isso. Então podem lutar, podem fazer o que quiser, mas a mulher, ela veio ao mundo para gerar uma vida. Então o começo do e-book é justamente esse, é dar a ele a introdução para que viemos aqui de forma bem da linguagem dele. Então o e-book, assim, são 6, eu dividi em 6 capítulos, e aí deixei para o final mesmo, só no capítulo 5 e 6, que foi o currículo obrigatório, e para finalizar, ideologia de gênero. Porque tudo isso acontecendo, eu acho que as crianças também, no caso, meu filho já vai fazer 14 anos. O meu filho, tá? Eu estou falando por mim. Ele já está entendendo. A gente mora em Orlando. Disney, ela só fala de personagem a partir de agora, L e todas as outras letras. Então, eu achei fundamental com o meu filho já trabalhar o 6º capítulo, que é a ideologia de gênero. Por que isso está acontecendo? Por que isso está no currículo obrigatório? Assistimos juntos a face oculta do feminismo do Brasil Paralelo. Ele assiste comigo vários episódios do Brasil Paralelo. E é uma coisa que, antes que façam a cabeça dele, eu vou mostrar o meu ponto de vista e vou mostrar os meus valores. Então, foi daí que surgiu esse e-book. E convido todos vocês, depois da live, vai ter acesso para cair no e-book. Por enquanto, só está lá uma página de cadastro, mas depois da live eu já vou liberar o e-book. Então, assim, é feito de uma forma de uma mãe que se preocupou em estudar e aprofundar de acordo com o currículo da escola dele obrigatório, e eu quis dar toda uma construção antes de chegar no que a escola queria que eu falasse. Mas eu não pude esconder dele os números dos jovens, como hoje a sociedade quer que o jovem se comporte, e assim vai. Então, são 6 capítulos, né, divididos. Não está muito cansativo. Então, é para quê? É para o pai e para a mãe ler, analisar e, conforme a idade do filho, conforme a maturidade do filho, ver se cabe tudo ou não. Isso aí é muito pessoal. Porque cada filho a gente sabe, né, se tem maturidade. A idade, muitas vezes, não significa muita coisa. Né? Por exemplo, um garoto de 11 anos, muitas vezes ele é muito imaturo. Então, né, a gente só... Eu falaria, se o meu filho tivesse, como eu falei para você, ano passado, era online e ele não recebeu isso aqui. Então, talvez se isso aqui fosse ano passado, eu falaria menos com ele. Outra coisa. Né? Então, assim, a gente tem Mas que você analisar, sabe, né? que assim, Cíntia, eu acho que com as meninas, as mães podem, não falo antecipar, eu falaria antecipar, porque as meninas, elas amadurecem mais cedo, né? Então, e as meninas elas estão entrando numa vibe muito dessa questão do feminismo. E assim, não é falar sobre põe aqui, tira aqui, exatamente. Não estou falando disso. E eu também não falo isso no e-book. Então, eu acho que mas eu falo assim. A gente não tem que falar. Tem certa, eu falo justamente isso. Nossos filhos não são animais, não são cavalos, né? Pra gente ficar falando de forma... Eu trato pro meu filho, mostrei para ele, a escola que eu quer que você aprenda isso, só que para mim o que é importante é isso aqui. Eu quero que é isso que você saiba, tá? Então, assim, essa forma animal, como usar o corpo, como coloca isso, como coloca aquilo, eu acho totalmente desnecessário, na minha opinião. Mas isso que, assim, por isso que isso é uma decisão de cada um, né, dos pais, porque o que acontece, como você disse, às vezes o seu filho, você apresentou com 14, tem crianças, sim, que o pai vai ter que apresentar um pouco antes, o pai vai ter que conversar um pouco antes, e aí que vem o grande erro da escola, porque o que acontece com a escola? Eles nivelam todo mundo por baixo. A escola hoje, infelizmente, tanto essa questão pedagógica, de conteúdo, os professores odeiam essa palavra, mas essa é a palavra que a gente sabe usar. Tanto a questão de conteúdo, de avaliações,
e também dessa questão de educação sexual, eles nivelam por baixo. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas hoje o número de meninas grávidas com 12 anos explodiu. Mas dentro de uma sala, quantas? Me dê números. Por quê? O que acontece? Você vai nivelar uma aula com esse teor, colocando todo mundo no mesmo balaio, como se todo mundo tivesse as mesmas experiências, estivessem passando... Porque, por exemplo, gente, assim, ó, quando eu estava na escola, tinha meninas lá com 12 anos que já estavam namorando fazia tempo. Exatamente. Eu fui arrumar meu primeiro namorado, sei lá, com 18. Estão entendendo? Por quê? Porque eu tinha como meta para a minha vida que primeiro eu ia passar no vestibular, e eu queria passar na federal, então eu tinha os meus objetivos. Eu não queria saber de namorar. Fora que as crianças, cada uma tem um temperamento, Cada a gente uma precisa tem um conhecer os nossos filhos, né? Por isso que é tão importante conhecer o temperamento, a personalidade, conhecer se a criança é mais tímida para falar de determinados assuntos. É como eu falei, como que um aluno tímido como o meu mais velho vai chegar numa sala, numa aula de educação sexual, ele vai morrer de vergonha, ele vai ficar muito tímido, porque o meu filho, ele é extremamente tímido. Então, ele falou, mãe, pelo amor de Deus, você não vai me mandar para aula nesse dia não, né? Eu falei, claro que não, meu filho, de forma alguma. Então, quando ele recebeu, ele já estava assim, apavorado de ter isso aqui. Não é, eu acho, sinceramente, eu acho que a maioria das crianças se sentem constrangidas, envergonhadas de ter que passar por isso. Então, é até um respeito com os nossos filhos, até, claro, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa... a gente estuda para tanta coisa, né, Karen? A gente estuda para ter uma faculdade, para ter um emprego, para ganhar dinheiro. E a coisa mais importante na nossa vida, que são os nossos filhos, né? Não... A gente acha que vai vir do céu. Né? No sexto sentido, o instinto materno vai aflorar e vai vir. Não vai abrir uma luz assim, vai vir. É muito estudo, é você pegar a teoria, experiência de outras pessoas, história de vida e querer. E a gente vai errar. Claro que a gente vai errar. Eu não sou perfeita, eu já errei, continuo errando. Mas aí que tá. Eu fiz, eu tentei dar o meu melhor. E é como eu falei, o julgamento é individual. Deus vai estar ali me julgando como eu fui com o meu filho. Eu fui uma boa mãe? Eu fiz o meu papel, que é, né, dar aos meus filhos o que eu pude, o máximo de mim? Então, eu acho que não tem como você começar a pensar nessa questão de educar antes de você fazer essa pergunta. Será que eu dei o máximo de mim mesmo? Será que foi uma prioridade antes mesmo de ficar horas rolando o Instagram? Será que... porque a gente reclama tanto de tempo, mas a gente sempre tem tempo, né? Dar uma roladinha no Instagram. Nossa, a gente se vira, né? Mas... E os pais sempre me perguntam a mesma coisa, Cíntia. Ai, meu Deus, vai ter aula de educação sexual, o que eu faço? Vai na escola. Vai explicar a sua situação. Não é você não é assim, olha, o que vai ser dado nessa aula? Eu quero ver o material, o que vai ser falado. Agora, sobre... quem está assistindo, Karen, vai falar assim: lá nos Estados Unidos eu vi uma escola que mandou um comunicado, eu quero. Vai lá, as pessoas agora sabem dessa boa alternativa. Essa boa alternativa. E fica assim, olha, gente, ir conversar com a professora. E professoras, por favor, eu escuto tanto assim, as famílias precisam trabalhar, precisam se aproximar das escolas. Eu estou fazendo esse trabalho, professoras. Então agora me ajudem. As famílias vão para dentro da escola. Gente, e se você então escutem pensar as professoras. Professora, é ótimo isso. Porque ela vai estar compartilhando com os pais uma obrigação que não é dela. Exatamente. Eu acho que não é dela. Para as duas partes é maravilhoso, né? Chamar os pais e tirar dos professores, a não ser que aí as intenções sejam outras, né? Aí a gente não sabe, né? Infelizmente tem muitos bons professores, mas infelizmente existem militantes. Então a gente, como pais, a gente precisa fazer essa avaliação.
Mas, Karen, Mas é aí. 1h35 minutos. Eu falo demais, gente, eu falo demais. Mas é aí, Cíntia, que a gente precisa lembrar também que professor não é professor 24 horas por dia. É. Entende? Que, por exemplo, eu vou dar esse exemplo agora que eu gostei bastante dele. O professor ateu, ele não quer saber da professora evangélica do filho dele ficar ensinando sobre Deus para o filho dele. Ele não quer. Entende? Então, assim, só que volto de novo. Quando você analisa, por exemplo, o novo ensino médio, é de chorar, gente. O novo ensino médio do Brasil, eles reduziram hora de português, matemática, de inglês, de educação física, para falar sobre projeto de vida, educação socioemocional. Então, essa é a questão. Escola o professor é está com educação as mãos intelectual. amarradas. É português, matemática, ciências e geografia. Infelizmente, se a escola se preocupasse com isso, nossa, ia ser maravilhoso, né? Então, gente, eu vou dizer. Olha, eu não tenho muitas mensagens. Gente, eu agradeço. Muitas mensagens e eu não consigo ler. eu Tá, também, Cíntia? gente, o meu grau é 7, eu uso lente de contato, então não existe a mínima chance de conseguir ler esses comentários. Mas eu já vou finalizar, porque eu gostei demais do nosso papo, dessa oportunidade aí de chamar as famílias para assumir as responsabilidades. E educação sexual é dever da família, gente. Abracem essa responsabilidade, porque uma hora a conta vai chegar e não deixem que... A gente não pode arriscar em saber quem vai levar essas informações para os nossos filhos, se vão realmente falar informações ou desinformações. Então, eu tô assim, sinceramente, eu não sou muito de polêmica, mas ultimamente no meu Instagram eu não consigo ver as coisas e ficar quieta. Vivemos dias difíceis. E a Karen tem um conteúdo maravilhoso, então foi muito bom conversar com você. É uma troca muito boa, né? Quando a gente tem aí os mesmos valores, a mesma visão, né? Principalmente a solução está nas famílias. E convido todo mundo aí para mandar o link do e-book. Acabando a live, eu vou já ativar o link do e-book, é só a pessoa entrar lá e cadastrar. E convido todos para mandarem aí o link para outras famílias, porque eu acredito muito que essa situação só vai melhorar se a família assumir as rédeas e fizer a sua parte. Eu não vejo outra solução. Eu também não. Eu particularmente, eu não vejo outra forma. Não dá para esperar aparecer alguém que vai resolver os nossos problemas, até porque dentro da nossa casa só nós conseguimos resolver. Então, eu gostaria de agradecer. Eu queria lembrar o pessoal do Triângulo Mineiro. Ai, gente, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Hoje eu fiz sem filtro. Jesus amado, ainda bem que eu passei um reboquinho aqui. Eu queria lembrar o pessoal do Triângulo Mineiro que eu vou estar no primeiro congresso dos conservadores do Triângulo Mineiro nesse final de semana. Então vocês vão lá. Vocês vão lá. E daqui uns dias, em julho, eu vou passar uns dias aí em Campo Grande. Vamos ver se a gente se encontra para tomar um café, tá bom? Vamos. Eu devo estar lá dia 11. Tá. Você vai estar lá? Não, eu não sei ainda. Essa semana eu vou saber certinho, vou ver as datas. Um filho tá fazendo o teste do karatê, o outro fazendo 1000 coisas. A gente tá encerrando as coisas por aqui. Mas eu te mando uma mensagem quando eu estiver por lá, pra gente pelo menos tomar um café e combinar outras lives. Obrigada, pessoal. E um beijo. Conto com vocês para baixar o e-book. Depois vou mandar o seu, hein, Karen? Você fazer eu vou fazer divulgação lá nos seus seguidores. Conta comigo. Pode gente, deixar. Obrigada mesmo. Vocês. Boa noite. Tchau. Agora vamos encerrar.